Vamos lá, ó. Agendinha. Quem não estiver enxergando, eu vou ditar, tá bom? Vamos lá. Número 1. Tarefa de casa. 1. Tarefa de casa. Atividade de história na plataforma. 1. Tarefa de casa. Atividade de história na plataforma. Número 1. Tarefa de casa. Atividade de história na plataforma. Tia, depois o número 2 é ciente ou... Para amanhã. Aí, o que vocês vão precisar para a gente fazer a surpresa de vocês? Cola, lápis de cor, pode ser hidrocor, rolinho de papel higiênico. É esse o 2. O 2 é para amanhã. Para amanhã. Cola, lápis de cor e papel Tesoura. higiênico. Cola. O que, tia? Repete. Lápis de cor. Junto, não dá para entender. Tesoura. Cola. Lápis de cor. E o rolinho de papel higiênico. O número 3 é ciente. Número 1, tarefa de casa. Atividade de história na plataforma. Número 2, para amanhã. Tesoura, cola, lápis de cor e o rolinho de papel higiênico. Tia, eu peguei um número rolinho 3, daquele ciente. toalha. Aí eu vi... Quantas rolinhos de papel higiênico? Peraí, cala, Mariana. São quantos rolinhos de papel higiênico? Um só. Pode ser um. Tia. Fala, Rayane. Tia, o meu já acabou, então já tem. Rayane. Tia. Eu peguei um rolinho de papel toalha, pode ser? É de papel toalha. Aí eu vou cortar no meio, para poder ficar 2. Olha, Rayane, pode até ser, mas eu acho esse de papel toalha muito duro. Porque você dá uns cortes nele. Então, assim, ele é bem durinho. O de papel higiênico, ele é macio, ele é mole. Tem alguém na agenda ainda? Eu vou só botar o ciente. Se Tem quiser tirar, pode tirar. Então, vamos lá. Ó, esse aqui é o rolinho de papel higiênico, ó. Só que o que a gente vai precisar? Só dessa parte aqui de dentro. E aí a gente vai precisar cortar. Como o rolo de papel é duro, o de inclinado também é duro, é mais difícil que a tesoura corte. Mas a tesoura de vocês que é sem ponta, a gente tem que utilizar a tesoura sem ponta, para cortar eles é bem complicado. Então, quem puder pegar em casa, é mais prático. Fala, Gustavo. Eu já tenho todo o material para fazer. Ótimo. Deixa separadinho aí para amanhã. Eu vou cortar esse. Tá bom.
Ótimo, já deixa separadinho. Quem puder separar o material hoje, melhor ainda, né? Tipo, preparar só o Ainda bolo? tem alguém na agenda? Não, bolo, cola, tesoura, lápis de cor. Tá na lista aqui, ó, número 2. É coisa que Ainda tem tô que na agenda, tia. Peraí. Quem tiver, puder arrancar uma folhinha de papel, Tia, ainda tô na agenda. tá bom. Bem, não tirei ainda não. Tá aqui, ó. Não precisa se desesperar. Tia, o meu rolinho de papel toalha é bem molinho. Porque eu acho que a minha mãe comprou de uma marca que ele é bem molinho. O meu também. Tia. Ah, então tá bom. Então tá bom. Tia, Então tá ótimo. Só um instante que eu vou esperar a Maria Helena acabar. Aí a gente vai pro livro. o que a gente vai fazer com esses materiais amanhã? Surpresa. É uma atividade que vocês diminuíram o bate-papo no chat. Aí eu vou fazer com vocês uma atividade legal para vocês guardarem. Mas o que é pra fazer? Conta. Agora não tem graça. Amanhã vocês Tem vão graça. saber. Então vai ter que Maria Helena, acabou? Amanhã vai demorar muito. Ih, vai não, passa rápido. se for pra Peraí, eu tô no 2. Eu tô quase acabando, tá? Ô, tia. Ah, Pelo menos uma dica. Ô, tia. Se vai ter que ser amanhã, vai ter que entrar direto quando a aula começar. É, verdade. pera aí, eu dei uma Porque dica a da gente outra vez, entrou. né? Eu falei que não era um carrinho. Não foi isso? Não, você não Então falou tá, nada. Acho que foi, nem lembro mais. Eu falei que não era um carrinho. Deixa eu ver. Uma dica sem revelar. Sim, que pergunta. Eu acho que Não é um binóculo. Não é eu ia um falar binóculo. Não é. Vai ser outra coisa. Pensando. Que, tia? Vamos, Maria Helena. Carro também não é. Carro também não é. Você já falou ontem. É um cilindro. Vai ser um animal. Bota lá, Não é árvore. É um cilindro. Uma flauta. Pode ser, tem um animal. Não flauta. Aquele bichinho de papel. Eu acabei, tia. Maria Helena acabou? Eu acho que não é. É um animal. Será que É outra coisa. algum pode ser algum Ô, tia. animal? Conta logo. Ótimo. Não é um carro. Não é um binóculo. Ele já é um cilindro, mas a gente vai transformar em outra coisa. Não é uma árvore. Não é um... Amanhã eu conto. Ai, que droga. Então vai ter que ser amanhã com a aula. Concordo, Gustavo. Bom, na aula começar eu conto, tá bom? Eu sou Fechado? nervosa. Palavra de quinto ano. Ao começar eu conto pra vocês o que é. Tá. Vocês vão imaginando pra amanhã, aqui tá? no Google. Vamos lá, amigos, ó. Livro, página 262. 262. Brasil se moderniza. Ô, tia, qual é a agenda? Vai, acabei Pode já passou. a agenda. Verdade, tá No mó finalzinho tempão da aula, aqui eu com a faço a gente. agenda de novo, tá bom? Ó, vamos Já desligar o tô na microfone, senão eu não entendo. Coloquei na página, tia. Quem não conseguiu a agenda, no finalzinho eu mostro, tá? Vamos lá. 262. Esse aqui, ó. Aqui, ó. O Brasil se moderniza. 262. Já tô na E aí vocês colocam a data de hoje. Ótimo. Vamos desligar o microfone, por favor. Todo mundo. Aí vocês podem abrir a página assim inteira, bem grande, porque tem uma imagem, né?
Uma imagem vai encaixar na outra. Página 262, vocês coloquem a data, por favor. O Brasil se moderniza. Eu vou perguntar um por um, porque senão eu não consigo falar. Theo, o que você está vendo nessa imagem aí, Theo? Essa imagem bem grande de 2 páginas. Peraí, tia. Ele tá sem microfone, tia. Ah, tá sim, tá aqui. Tia, posso falar? Acho que Theo não sai, não. Theo. Tia, posso falar já? Gente, vamos desligar o fone. Fala, Theo. Tia, uma cidade. Uma cidade. Uma cidade. Mais alguma coisa, Theo? Aquele negócio lá atrás parece uma prefeitura. Também Parece quero falar, tia. Também? ser uma? Tem casas. Tem carros de... Gente, eu perguntei ao Theo. Eu não consigo entender. Theo vai dizer pra mim o que ele tá vendo. Vamos desligar o microfone todo mundo. Theo, você falou que parece uma cidade. Que mais você falou lá? E aqueles telos atrás, parece uma prefeitura. Tem várias coisas. Ah, lá atrás, né? Na verdade, não é a prefeitura, não. É o Teatro Municipal. Mas é um lugar bonito, realmente, né? Chama bastante atenção. Alana, o que você está vendo nessa imagem? O Theo falou que tem o teatro, que ele já viu lá atrás, talvez uma prefeitura, né? Mas é pela estrutura. 262. Tá, calma aí, deixa eu entrar aqui. Vai falar. Tá. Breno, o que você está vendo aí nessa foto, Breno? Além do teatro. Pessoas, casas, prédios, uma torre aí atrás na folha. Teatro municipal. Eu tô vendo igrejas. Uma placa lá atrás. E trem. Isso. Isso. Mariana. Ô, tia, eu sei. Sim. Mariana. Oi, eu tô aqui. O que você está vendo nessas imagens aí também para complementar? Eu tô vendo pessoas com roupas diferentes. De épocas diferentes e tô É porque é vendo 1919, né? prédios. As pessoas usam roupas diferentes. Isso. Isso aí. Alana. Eu tô vendo Eu tinha pra falar. praças, não tem igreja, mas acho que é ônibus e carros e pessoas. Sim. Na verdade, não é um ônibus. Alguém sabe qual é esse meio de... É um bonde. É um meio de bonde. Bonde, tia. bonde. Muito bem, Gustavo. É um bonde. Vocês conseguem enxergar do lado... Gente, vocês conseguem enxergar do lado esquerdo... Gente, vocês conseguem enxergar no cantinho da imagem, do lado esquerdo, uma parada do bonde? Então, Tem aí no cantinho esquerdo. Diz assim, ponto... Sim. Ponto da parada, eu acho que tá escrito, tô sem óculos. Aí tem os trilhos por onde o bonde passa. Onde não passa trilho, né? Aí é o bonde. Centros comerciais, vocês conseguem ver no cantinho da imagem? Tem um bonde mais à frente que tá cheio de passageiros. As pessoas tinham o costume de andar de bonde. E aí, como todo mundo falou, tem o Teatro Municipal, tem os prédios antigos, né? Tem o pós-cidade. Sim, quem tá me chamando? Eu, tia. Era isso que eu queria falar. O ponto de parada. Ah, sim, isso aí, o ponto de parada, é o ponto do bonde. Não é mesmo? Eu tô na página 262. Eu já sei, tia. Oi. Eu acho que eu sei pra que serve esse papel higiênico.
Tá? Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Vamos lá. 263. Nas primeiras décadas do século XX, como eu falei, essa imagem aí é de 1919. Então, é século XX já, tá bom? Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um período de modernização. Novas tecnologias foram adotadas nos centros urbanos e aumentou-se a quantidade de indústrias que passaram a empregar um número cada vez maior de pessoas. Nesse contexto, as lutas dos trabalhadores por direitos ganharam força. Nós vimos, além de história, nós vimos em geografia também, que existiu por muito tempo o trabalho informal, porque tinha escassez de emprego. Então, as pessoas se arriscavam em trabalhos, às vezes, que precisavam de melhores... Às vezes, não, que precisavam de melhores condições que não tinham, não eram fornecidas a essas pessoas, porque não tinham registro. Então, as indústrias começaram a surgir cada vez mais, oferecendo mais trabalhos também para corresponder à demanda de pessoas que estavam habitando nas cidades. Lembram-se disso, né? Gente, olha só, eu não vou falar o que é agora o rolinho. Se ficarem insistindo, eu acho que eu vou desistir. Eu falei que eu vou contar para vocês amanhã. A gente tem que saber a hora de brincar, de falar e de falar sério. Certo? Não quero mais ler no chat o que é, não. Temos 3 perguntinhas aí embaixo na 263. Vamos lá. O que esta fotografia retrata? A gente já descreveu o que tem nessa fotografia, né? A primeira fase é sempre analisar o que tem, os elementos que vão nos ajudar. Letra B. Que tipos de meios de transporte? O amigo falou, tem um como Bonde. Carros de modelo diferente? tem os bondes elétricos, Bondes isso. elétricos. Carros antigos, perfeito. Carro. Isso mesmo. E Não tem letra C. Tia, tem Elementos da imagem indicam que o Brasil passa a modernização. Quais elementos dessa imagem fazem essa indicação para gente? Sempre existiu eletricidade? Não. 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 Né? Houve-se uma época em que a gente usava velas, os caixais. Aí, o que a gente pode mostrar como elemento da modernização são os postes de energia e os meios de transporte também. A gente sabe que por muito tempo eram utilizados como meio de transporte. E aí vir os carros e vir os bondes elétricos, são elementos que nos mostram a utilização do Brasil, certo? Oi, Alana. É lógico. Teve uma época que também nem tinha relógio. Sim, com certeza. Lembro sim. Lembrando que o homem veio, né, das cavernas e não tinha acesso a nada. Foi preciso criar o fogo. Vamos lá. Página 264, amigos. 264. Oi. Hoje a aula vai até 5h10. Não, gente, hoje é 4h10. Hoje só tem uma aula de história. Amanhã que é até 5h10. Vamos lá. Página 264. Um novo século. Que é o século que eu falei na outra página? 20? 20? Século 20? É século 20. Muito 27. 2000. Aí tem um gráfico pra gente analisar. Não. O ano é 2000 é ano. Século é 20. Certo? Indústrias e operários em São Paulo, 1907 e 1909. Oi, quem tá me chamando? Eu. Ô, tia, aqui. Para, Samuel.
Ô, tia, aconteceu muita coisa no século XX. Toda hora que a gente vê é no século XX o dever. É mesmo. Para, Samuel. Que coisa. Verdade. No século XIX e século XX tem grandes eventos marcantes que a gente estuda bastante, né? Até o século XVIII. Vamos lá. Tem um gráfico aí para a gente analisar. São as indústrias e os operários em São Paulo, em 1907 e 1929. Aí, de um lado, quantidade de indústrias, que está de azul, a quantidade de operários, que está de amarelo, né, laranja. No ano de 1907, qual foi a quantidade? e 26. 326. E de operários, em 1907? 24.186. 24.186. 4.145. 26. 4.186. São operários, Maria Helena. É o de laranja. Vamos nas indústrias. Em 1920, quantidade de indústrias. 4.145. 4.145. Operários. Quantidade de operários. 83.998. Isso. Em Gente, um de cada vez. 1929, quantidade de 148.376. industriais, não. Quantidade de indústrias, está de azul. Eu falei. Isso. E de operários? 148. 1 milhão. Operários. 1 milhão 148.376. Oi. Quem viu 1 milhão aí? Eu tô falando, não é 1 1 milhão? milhão, é 148.376. É 148.376. Isso aí, Gustavo. 148.376. Não tem 1 milhão aí não, gente. Olha a quantidade de casas que tem aí. Não tem 1 milhão, não. Vamos tomar cuidado na hora de ler os números, certo? Vocês podem notar nesse gráfico, aí, comparando a quantidade de indústrias com a quantidade de operários, que num pedacinho curto de tempo, teve um grande aumento de número de indústrias e no número de operários da cidade de São Paulo. Viram que a coisa foi curto e teve um crescimento? Um estirão, dá para vocês notarem isso? Sim. Olhando até pela cor do gráfico, Sim. como é que estava pequenininho, cresceu mais e cresceu um tanto, bem grande, né? A gente consegue perceber isso nesse gráfico, certo? E a gente pode relacionar isso aqui, esse crescimento. Esse crescimento no número de indústrias e de operários, a gente pode relacionar aqui, nesse século XX aí, que a gente acabou de ver lá na página de trás. O que aconteceu? Progresso? É um progresso, é um processo. De quê? Da indústria? Isso, Maria Helena, foi um processo de industrialização no século XX. Muito bem! Arrasou! Gostei de ver. Agora a gente pode responder a pergunta número 1 e a pergunta número 2, depois de termos analisado aí esse gráfico e relacionado com o acontecimento do século XX. Número 1. O que aconteceu com muitas indústrias? Quem está soprando o microfone? Peraí, vou anotar o nome e vou ligar para o responsável. É Samuel. Eu não tô gostando nem um pouco. Samuel. A primeira coisa que você não vai deixar o microfone desligar quando for solicitado. Não dá aula por causa disso. Até quando eu tava falando, ele tava fazendo isso.
Vocês são muito grandinhos para fazer esse tipo de brincadeira, gente. Estou com uma turma de 5º ano. Por favor. Atrapalha. Vamos lá, número 1. Atrapalhando. O que aconteceu com o número de indústrias entre 1907 e 1929? E com o número de operários? O que eu falei que aconteceu com o número de indústrias? Aumentou. E de operários? Aumentou também. Aumentou também. Aumentou também. Isso aí. E o número 2, vamos ver. O que isso indica sobre o contexto brasileiro no início do século XX? Maria Helena falou. Processos industriais. O processo de industrialização. Muito bem. Vocês querem anotar isso aí? Eu acho que é importante. Escrevam aí embaixo do número 2. O processo de industrialização, que aí vocês não esquecem. Embaixo do número 2, escrevam processo de industrialização. Tia, X e X é 19, não é? Eu acho que você travou, tia. É 19. X e X é 19. X é 20. Tia, você tá Escreveram o processo de travando. industrialização? Ô, tia, qual é a primeira resposta? Eu não consegui entender direito, porque tava todo mundo falando. A primeira é que os dois aumentaram. Aí, o número de indústrias e o número de operários aumentou. O número 1. E o número 2 é o processo de industrialização. É oralmente, mas a gente pode sempre anotar para poder lembrar, né? Yuri, eu estou na página 264. 264. Tia, Tia, eu acho que você tá travando. Daqui a pouco eu destravo. A gente não tá conseguindo te ouvir. Tá falhando. Tá sim, eu tô conseguindo ouvir de boa. Ah, é? Eu repito, então. Número 1, Eu também tô ouvindo. Eu tô ouvindo. o numerários. E o número das indústrias aumentou. Opa, microfone. Aumentou. E o número 2, processo de industrialização. Escreveram? sim. Ótimo. Vamos começar a nossa leitura, Não. então. Theo, você pode ler esse primeiro parágrafo, por favor? Não, tia. Repete, tia. Tia, posso ler? Posso ler O também? 2 é processo de industrialização. Ah, tá. Ô, tia, posso ler? O Theo leu o primeiro parágrafo, você lê o segundo, tá, Gustavo? Posso ler? Tá. Eu quero ler Pode ir, Theo. Eu quero ler. Posso ler o terceiro? Na Ó, mas passagem do se ficarem atrapalhando os amigos, eu não vou deixar, não. Na passagem do século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira. O crescimento da industrialização no país atraiu muitas pessoas para os grandes centros urbanos, principalmente para a região sudeste do Brasil, onde a maioria das fábricas foi instalada. Além de pessoas vindas de diferentes regiões do país, milhares de imigrantes se dirigiram para as grandes cidades à procura de emprego. Obrigada, Theo. Isso a gente já viu também na parte de geografia, né? As pessoas vieram de outras cidades, de outros estados, principalmente do Nordeste, procurar emprego na região Sudeste, porque as indústrias estavam crescendo. Aqui que estava o polo, aqui que as pessoas vinham procurar uma grande oportunidade de vida. Então, eu vou pedir para vocês, todo esse parágrafo que eu na passagem até procura de emprego. Marquem aí. Na passagem até procura de emprego. Pronto. Tia, qual a página? 264. Gostaria de ler o próximo parágrafo. Tia, posso ler o próximo parágrafo?
Vai, Gustavo. Nesse período, algumas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, principalmente daquelas que viviam nos centros urbanos. As inovações atingiram os meios de transporte e de comunicação, além das formas de lazer. Isso aí, obrigada, Gustavo. Assim como a gente viu lá na imagem que inicia o capítulo, os bondes elétricos eram novidade, então as pessoas iriam fazer o transporte de já não usavam-se mais os cavalos e as carroças, assim como começou a existir a eletricidade e davam às pessoas a oportunidade de transitarem por mais horas pela rua, né? E outras questões que vão vir aí mais à frente. Breno, lê o terceiro, por favor. A chegada da eletricidade ao país, por exemplo, permitiu a substituição dos bondes de tração animal por bondes elétricos e dos lampiões a gás por lâmpadas elétricas. Nessa época, muitas pessoas também passaram a usar automóveis e telefones. Além disso, o cinema tornou-se uma nova opção de lazer. Isso aí, obrigada, Breno. Então, com a eletricidade, apareceram outras formas de lazer também. As pessoas não precisavam mais andar pela rua com lampiões, na escuridão. Existiam os postes que davam às pessoas a oportunidade, por exemplo, que a gente tem, que é tão fácil. Eu vou. Agora não, que a gente tem pandemia, né? Mas se a gente quisesse sair à noite, a gente pode perfeitamente sair à noite. Nessa época já não existia isso. Viram aqui? Até a locomoção das pessoas já era mais complicada, porque dependiam dos animais, coitadinhos, né? Com a chegada da eletricidade, tudo fez a diferença. Por isso que é um tempo moderno, né, que se chama. Eu vou ler um textinho para vocês sobre o Brasil na década de 1920. Eu queria que passem atenção, porque vai ajudar mais lá na frente, tá bom? Vai falar sobre as transformações que aconteceram e que influenciaram nessa transformação, nesse movimento que também é artístico, sobre o modernismo, certo? Vou pedir para vocês desligarem o microfone e ouvirem o textinho que vai nos ajudar, tá bom? O século XX, não está no de vocês não, tá? Esse texto é meu. O século XX inicia-se no Brasil com muitos fatos que vão moldando a nova fisionomia do país. Observa-se, por exemplo, um período de progresso técnico em virtude da criação de novas fábricas. Ao lado disso, a vinda de grande número de imigrantes de diversos países colaborou para alterar a sociedade brasileira. Com consequência, o país assistiu a um expressivo crescimento econômico e transformações sociais resultantes do convívio com diferentes culturas. Assim, as forças sociais que atuam na realidade brasileira, já em 1917, são bem complexas. Em São Paulo, por exemplo, ocorre uma greve geral da qual tomam parte cerca de 70 mil operários. Essa paralisação foi organizada pelo movimento anarquista, constituído principalmente por imigrantes, os primeiros a questionar o capitalismo paulista. Esses tempos novos vivem, então, à espera de uma arte nova que experimenta a saga desses tempos e do porvir. Nesse último trecho, a gente já até conversou, que ele vai falar da questão dos funcionários quererem, né, reivindicar sobre os seus direitos. Como aí, muitos estavam trabalhando de forma que não tinha um salário digno, corriam perigo, que não tinha nenhum tipo de registro. Então, se eles se acidentassem, simplesmente nada acontecia, as ilhas não se responsabilizavam por isso. Então, precisou da força dos imigrantes que estavam aqui trabalhando
que já tinham essa experiência de como era ter emprego, para ajudar nessa questão aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, região sudeste, né? Como a gente viu que as indústrias estavam aqui. Então, precisou desses imigrantes, força nesse aspecto, dos operários mostrarem que têm voz e mostrarem que precisam dos seus direitos assegurados. Ô, tia. Alguém ficou com dúvida nisso? Oi? Não fiquei. Ô, tia, eu vou agora Que cortar o cabelo. Você ótimo. pode me dar presença? Oi. É o quê? Vou pedir para Ô, tia, eu vou você, agora cortar Gabriel, cabelo. assistir a aula mais tarde, tá? A aula fica gravada lá na plataforma. Vou pedir para você assistir lá, tá bom? Depois a gente conversa. Beijinho. Vamos lá, página 265, 265. Tem uma imagem aí para a gente olhar. Observe uma imagem urbana no início do século XX. Estão vendo? Posso ler? Quais elementos dessa foto aí indicam a modernização brasileira no século XX? Vou fazer a mesma pergunta que fiz na outra página. Quem sabe me dizer? Tem árvore, tem Tia, que página você tá? Edifícios, Árvore não, árvore sempre teve. bondes, tem os... árvore, Elétrica. O que mais? edifícios, bondes, Energia elétrica. O poste de eletricidade. Tem lâmpada, Isso aí, energia elétrica. Página a senhora tá? tem lâmpada Eu tô na 265. 65, Miguel. Tem lâmpadas, muito bem. Modernismo, vamos entender um pouco mais sobre esse, sobre essa influência do modernismo. Deixa eu ver. Rayane, você lembra pra gente o que é modernismo? Pode ler esse quadro amarelo inteiro. Tá bom. Modernismo. As artes foram influenciadas pelas transformações do novo século. O principal movimento desse período foi chamado de modernismo, que teve seu auge na década de 1920. Esse movimento buscava questionar os padrões artísticos tradicionais, expressando de forma mais livre as ideias dos artistas. Para divulgar suas ideias, os modernistas promoveram a Semana de Arte Moderna na cidade de São Paulo, em fevereiro de 1922. A semana contou com exposição de obras de arte, apresentações musicais e a publicação de revistas que buscam contestar os padrões estabelecidos na época. Obrigada, Rayane. Então, essa questão do modernismo veio também para quebrar padrões, porque era tudo de um jeito tão antigo e veio em um novo século, né, com coisas modernas, para vir mais cores, com mais vida. Tanto que a gente vê hoje em dia obras de artes que são com mais cores, com mais vida, né? São coisas revolucionárias. E embaixo a gente pode ver um exemplo, né? A literatura foi uma das mais importantes expressões artísticas modernistas. Em suas obras, diversos escritores como Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade buscaram transmitir como as tradições culturais de nosso país eram influenciadas pelo processo de modernização pelo qual o Brasil passava. Ao lado, capa do livro modernista Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, publicado em 1922. Se vocês procurarem na internet sobre essa semana, da semana de 1922, tem muita informação. E vocês conseguem ver tudo que vocês quiserem, tanto de obra de arte quanto da parte de literatura. Pode ser que algumas vocês conheçam, pode ser que outras vocês nunca viram, mas vocês podem fazer essa comparação de como era antes, de como ficou a partir dessa semana, esse processo, né, de modernização que a gente está falando aqui no nosso capítulo, tá bom? Na página 266, tem uma atividade para a gente poder fazer. Vamos lá. Atividades. Número 1. Escreva um texto comentando cada uma das fotos.
Vocês vão escrever um texto, é pessoal, mas aí não pode fugir do que está mostrando nas fotos. Óbvio que eu vou ajudar vocês, certo? Para a gente ver o que tem nas fotos, para ajudar vocês a construírem. Não precisa ser um texto muito longo, pode ser uma explicação sobre o que é foto, por exemplo. Vamos olhar aí essa primeira foto. Olhem aí com atenção. O que está aparecendo aí para vocês? Que lugar é esse? Pessoas indo pro Um cinema ou um teatro? Um cinema. Perfeito. Pessoas no cinema. O que podem escrever aí com a pessoa, as pessoas saindo ou entrando no cinema? Lembram-se que a gente falou sobre as novas formas de lazer que passaram aí? Sim. Como tem essas pessoas na porta do cinema, vocês podem dizer que as novas formas de lazer surgiram nos centros urbanos, lá no século XIX. Tem uma explicação sobre a primeira foto, certo? E aí tem essa fotografia no cinema. A explicação da primeira é essa. Pessoas utilizando a nova forma de lazer nos centros urbanos. Ponto, já tem um textinho aí. Vamos lá, escrevam aí o textinho de vocês rapidinho. Pode ser com as palavrinhas de vocês. Fica até mais interessante. Atentem-se ao século, tá? 19, 20. É o que, tia? Página 266. Ah, tá. Tia, fiz a de cima e da de baixo. Ótimo, a gente já vai comentar a segunda já, só um instantinho. Na primeira são as novas formas de Eu lazer fiz o que surgiram nos centros urbanos no século XIX e XX. Oi? Eu já fiz o primeiro. Vou fazer o segundo agora. Ótimo, tá bom. E o que aparece para vocês na segunda imagem? Tá aparecendo um bonde e casas. Tá aparecendo bonde. E também trilhos. O principal é o bonde, né? O bonde elétrico. Estão vendo que ele está no trilho? São bondes elétricos e ligados naquela fiação que está logo em cima dele. Dá para ver bem fininho, mas dá para ver, estão vendo? E o que a gente pode escrever sobre esse bonde? Ele era um novo meio de transporte ou ele já era antigo, nessa época aqui? Nessa época ele era antigo. Novo. Não, nessa época ele era novo. Ele era novidade, com a eletricidade. Pra gente, o bonde é antigo. Mas para quem estava aqui nessa época, século XIX, século XX, era novidade ter um bonde elétrico, não tinha eletricidade. Certo? Então vamos escrever, que a gente pode escrever aí. Um bonde elétrico, que era um novo meio de transporte adotado pelas pessoas no início do século XX. Pronto. Oi, Breno. Eu já fiz o meu. Ótimo. Que bom. Pronto, tia. Acabei. Isso aí. O 2 é para vocês conversarem
com alguém da família de vocês. Eu vou ler para vocês e depois vocês perguntam lá em casa, tá? Converse com alguém de sua família e pergunte se ela já vivenciou algum tipo de inovação que tenha modificado o dia a dia das pessoas. Pode procurar a mãe, a avó, o avô, um tio mais velhinho, então alguém mais novo. Vocês perguntem para quem tiver acesso aí para vocês. Pode ligar, quem está distante, uma tia. E a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Alguma coisa que mudou o dia a dia das pessoas. Se eles vivenciaram isso. Fechado? E aí depois vocês vão me dizer se perguntaram, o que perguntaram e o que apareceu de novidade aí na família de vocês que a pessoa vivenciou, tá bom? Tá bom. Oi? Nada não. Fala, Maria Helena. Nada não? Então tá bom. Página 267. As indústrias no Brasil. Vamos entender como é que eram as indústrias aqui. Para a gente poder entender como era o trabalho nas fábricas e poder entender por que os operários estavam lutando tanto pelos seus direitos. Certo? As indústrias no Brasil. Giovana, você pode ler, por favor, esse primeiro parágrafo? Em qual página, tia? 267. 267. Ah, tá. No início do período republicano, a maior parte dos investimentos para a instalação de indústrias tinha origem nos lucros gerados pela cafeicultura. Assim, nesse período, o crescimento da industrialização no Brasil ocorreu principalmente na atual região sudeste do Brasil. Do país, perdão, tia. Obrigada, Giovana. Olhem essa imagem aí. Tem uma coisa aí que eu quero ver quem prestou atenção. Algo que me surpreendeu e surpreende porque existe hoje em dia ainda. Indústria. Milhões de pessoas. Milhões de pessoas reunidas em uma fábrica. Crianças. Crianças trabalhando. Tem os operários, que mais? Crianças trabalhando. Tem crianças, exato. Tem crianças. Como assim tem crianças numa indústria, em trabalhos de fábrica? A gente pode afirmar que tinha trabalho infantil nessa época? Sim. 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 As crianças trabalhavam tanto quanto Tinha e os ainda tem. adultos, com o mesmo tempo de trabalho. Se os adultos trabalhavam 8 horas, as crianças trabalhavam 8 horas. Se trabalhavam 12 horas, crianças trabalhavam 12 horas. Nessa época, não existia, infelizmente, o discurso de que criança tem direito de ser criança. Infelizmente. A criança tinha que sair de casa, trabalhar para ajudar a família. Trabalhar. Hoje em dia, o trabalho infantil ainda existe? Não, eu acho. Sim. Não. Ou não. Vocês não veem criança trabalhando no sinal? Criança Sim. É verdade, trabalhando algumas no pessoas shopping? Sim. Legal. Sim. Isso, Gustavo. Isso aí, é ilegal. Mas as pessoas, mesmo assim, não colocam as crianças para trabalhar? Sim. Sim. Então, o trabalho infantil ainda existe. Esses que a gente consegue ver. Tem outros trabalhos infantis mais distantes da gente que a gente não consegue ver. Em zonas rurais, por exemplo, tem criança que trabalha em plantação, na colheita, num estudo, não tem direito a brincar. Oi, quem tá me chamando? É, mãezinha do Yuri. Você pode repetir de novo? Oi? Você pode repetir de novo o número 1? É porque a internet dele caiu, aí ele ficou um pouco perdido. Ah, sim. O número 1 eu deixei para eles fazerem com a resposta deles, pessoalmente. Eu só falei para eles como é que estava na imagem,
para eles descreverem o texto, certo? Aí na primeira, por exemplo, tem as pessoas no cinema, que são as novas formas de no século XIX e no século XX. E na segunda, tem os bondes elétricos, então também era novidade no meio de transporte elétrico. E aí eu deixei eles escrevendo cada um deles, ficou pessoal. Tá bom? Vamos lá. Então a gente pode dizer que hoje em dia ainda tem sim o trabalho infantil, infelizmente. Certo? Mesmo a gente sabendo que criança tem direito a ser criança. Entre as principais indústrias estavam as de tecelagem e as de produtos. No início do século XX, os imigrantes constituíam uma grande parcela dos operários. Em algumas cidades, como São Paulo, eles chegavam a ser a maioria dos trabalhadores nas fábricas. Imagina, uma grande maioria de trabalhadores eram crianças, menores que vocês, da idade de vocês, nem poderiam estar ali, né? Muitos nem davam altura, nem davam altura nas esteiras, né? Naqueles imensos instrumentos que tinham lá, naquelas máquinas enormes, e mesmo assim as crianças ainda iam para lá trabalhar. Como é que eram os trabalhos na fábrica? Davi, você pode ler o primeiro parágrafo de os trabalhos nas fábricas? Pô. Posso, tia. Os trabalhos nas fábricas. As condições de trabalho nas fábricas eram precárias. Como não havia direitos trabalhistas nessa época, as jornadas de trabalho chegavam a 14 horas por dia e muitas vezes os operários não tinham direito a descanso aos finais de semana. As instalações eram inadequadas e os ambientes eram sujos, mal iluminados e mal ventilados. Obrigada, Davi. Vamos marcar essa parte, é importante. Ela vai para a gente por que os operários resolveram cobrar os seus direitos. Marquem aí todo esse trecho que o Davi leu, por favor. As condições até mal ventilados. As condições até mal ventilados. Tudo que o Davi leu. Marcaram? Pronto. Oi, Alana. Tia, eu posso ler depois? Tia. Pode ler, Alana, esse que está embaixo. Oi? Tia. Giovana falou no chat que ela vai ter que sair. Ah, tá bom. Tá bom. Vamos, Alana. Pode ler o de baixo. Era comum os operários sofrerem acidentes de trabalho por causa do descanso e a falta de segurança. Além disso, havia rígido controle sobre os operários, que estavam sujeitos ao pagamento de multas caso qualquer regra fosse desobedecida. Algumas empresas chegavam a cobrar uma taxa para seus funcionários usarem os banheiros. Para as condições eram ainda piores, pois recebiam um salário menor que os homens. Obrigada, Alana. Então, prestem atenção em como é surreal essa condição de trabalho. As indústrias, além de botarem o funcionário para trabalhar em até 14 horas de jornada, às vezes as crianças trabalhavam 14 horas também, elas cobravam multa em cima de seus funcionários, em cima dos operários. Multa é cobrar dinheiro, descontar, né, do salário pequeno que eles já... Gente, vamos sair do chat? Senão eu vou parar a aula. A aula está se estendendo porque toda hora tem que parar. Por favor, né? Então, as indústrias cobravam multa de seus operários, dos trabalhadores.
descontavam, né, no salário sobre isso. Até para usar o banheiro. Imagina a pessoa trabalhar 14 horas em pé, cansada, não ter descanso no final de semana, passar aquele dia inteiro e nem poder usar o banheiro. Imagina, então, no caso das mulheres, que não tinham direito de receber o salário nem igual ao homem, sendo que trabalhavam as mesmas 14 horas. Só por ser mulher ganhavam menos. Lembra-se que a gente estudou sobre o direito das mulheres? É uma questão bem importante. Hoje em dia, existe menos, porém ainda existe. Pessoas que trabalham na mesma função, homem e mulher, e a mulher só por ser mulher ganhando menos. Olha a questão aí para a gente sempre pensar. Certo? Página 268, amigos. Os operários se unem. Vamos entender por que eles se uniram contra essas questões trabalhistas. Oi? Quem me chama, Miguel? Eu também não entendo. Eles trabalham na mesma função e um ganha mais e outro ganha menos. Era para ser tudo igual. Exato. Acontecia e ainda acontece. A desigualdade. A gente viu já que existem vários tipos de desigualdade, né? E essa de gênero, até hoje, a gente pode dizer que ainda existe. Oi, Gustavo. Já são 4h12. Eu sei, mas eu preciso terminar a aula. Vamos lá. Página 268. Os operários se unem. Muitos operários se uniram a reivindicar melhorias, pois estavam insatisfeitos com as condições de trabalho. Vários dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem. Assim, as ideias desses imigrantes contribuíram para que os operários criassem as primeiras associações de trabalhadores, que mais tarde deram origem aos primeiros sindicatos do Brasil. Marquem aí todo esse parágrafo que eu li, por favor, porque é de extrema importância. Como eu comentei algumas páginas atrás, os imigrantes que vieram procurar emprego aqui, que vieram no Brasil, que já lutavam por questões melhores de emprego lá dos países de origem. Tia, posso ler? Fala, gente. Posso ler, tia? Gente, eu tô explicando. Desculpa. Tô explicando. Tem que esperar um pouquinho. Não pode interromper. As pessoas que já vinham de outros países, que lutavam nesses países por questões trabalhistas, que foi um dos grandes motivos das pessoas saírem do seu país para vir para o Brasil, já entendiam um pouco sobre seus direitos como trabalhadores. Então, aqui que eles deram força, né, que os trabalhadores brasileiros ganharam a ajuda dos imigrantes, né, a força dos imigrantes para poder lutarem por tudo que precisam para ter melhores condições no emprego. Passavam a maior parte do tempo, né? Alice, lê esse parágrafo, por favor. Alice? Alice tá aí, tia. Tá aí. Pode ser você, então, Gustavo. O segundo parágrafo, embaixo do que eu li. Nas reuniões dos sindicatos, os operários procuravam organizar estratégias para que suas reivindicações fossem atendidas. Na luta por direitos, os trabalhadores organizaram muitas greves. Entre suas reivindicações estavam a redução da jornada de trabalho, maior segurança nas fábricas, aumento salarial, férias remuneradas e proibição do trabalho para menores de 14 anos. Obrigada, Gustavo. Era o básico que eles queriam, né? O básico. Vamos marcar aí, vocês vão marcar? Prestem atenção.
Tá onde assim tá? Na luta por direitos até 14 anos. Achem aí. Na luta por direitos, está dentro desse segundo parágrafo. Na luta por direitos até 14 anos. Marquem aí. O que eles queriam com as reivindicações, com as greves? Eu marquei tudo. Na luta por direitos até... Ótimo. Na luta por direitos até 14 anos. E aí embaixo tem uma imagem, né, dos operários se mobilizando numa greve geral. Vocês sabem o que é greve, né? Parar o trabalho que exerce. Deixar parado, mobilizar, para poder as pessoas, né, que estão no comando atenderem o que quer, o que os operários, no caso, que precisam, necessitam, estavam querendo, estavam reivindicando, certo? Página 269. Vai igual aí nesse meio. Vamos lá, entender um pouquinho o que tem o futebol a ver. O futebol, engasguei. Atualmente, o futebol é um dos esportes mais conhecidos e praticados do mundo. Mas você conhece a história do início desse esporte no Brasil? O futebol foi introduzido em nosso país no final do século XIX. Inicialmente, ele era pouco conhecido e apenas pessoas ricas tinham condições de praticar esse esporte, pois os equipamentos eram raros e caros. A vinda de imigrantes para o Brasil ajudou a difundir o futebol, pois muitos deles já praticavam o esporte em seus países de origem. Em algumas fábricas, a prática do futebol era incentivada como maneira de melhorar a disposição de seus funcionários para o trabalho. Dessa maneira, ao longo dos anos, o futebol passou a ser jogado principalmente por operários, em alguns terrenos vazios espalhados pelas cidades. Nas primeiras décadas do século XX, foram surgindo os primeiros clubes de futebol do Brasil, e o esporte começou a se profissionalizar. Muitos dos clubes criados existem até hoje e contribuíram para tornar o futebol um dos esportes mais populares do Brasil. Vocês sabiam dessa história? Que só as pessoas que tinham dinheiro poderiam praticar o futebol, que as pessoas pobres não tinham condições porque o material era caro. E, por fim, a gente vê até hoje que as pessoas mais pobres também têm acesso ao futebol. Que bom, né? Futebol futebol é um esporte democrático, né? Todo mundo participa, torce, joga. Vocês gostam de futebol, gente? Sim. Muito. Eu amo. Opa, eu também, adoro. Sim. Opa, vamos lá pra parte. Qual é o seu time? Ai, que bom. A gente pode marcar na volta. A gente pode marcar na volta um jogo de futebol legal, que eu também gosto. Fechado? Opa, campeonato forte. Qual é o seu time? Vamos lá, a gente vai para a nossa última página. 270. Oi, Miguel. Qual é o seu time, tia? Depois eu falo. Depois eu conto para vocês. Página 270. Eu vou contar para vocês depois. Tem uma atividade para a gente poder fechar. Leia o texto e responda as questões. Com o aumento dos problemas no campo, uma grande quantidade de imigrantes começou a deixar as fazendas para se fixar em cidades. Nas cidades, os imigrantes dedicaram-se às mais variadas atividades. Contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento e a diversificação do comércio. Introduziram grande variedade de serviços até então inexistentes no país. Era o caso dos alfaiates, das costureiras, das parteiras, dos sapateiros e dos bucheiros, que em carroças improvisadas vendiam carnes pelas ruas das cidades. Letra A.
Qual era o destino dos imigrantes quando deixavam o campo? Alguém sabe? Alguém lembra? Eles iam para onde? Do campo para onde? Quando eles saíram do campo, eles foram para onde? Para as cidades. Então, escrevam aí. A primeira parte da resposta é: iam para as cidades. Depois eu falo do chat. Vamos lá, primeira parte da resposta. Iam para as cidades. né? Essa é a letra A. Isso, letra A. A primeira parte da resposta. Iam para as cidades. Aí tem a segunda parte. A quais atividades eles costumavam se dedicar nestes locais? Quem lembra? Comércio. Comércio. Opa, já tem o primeiro. Escrevam aí. Comércio. Fábricas. Aonde mais poderiam trabalhar que a gente viu que tinha operários? Fábricas. Tia, eu não vi direito aí ou Rio? Isso, João. João. Iam para as cidades, João. Iam para as cidades. Ponto. Ô, tia, fábricas. Iam para as cidades. Isso, Gustavo. Também. Fábricas. Vamos lá. Iam para as cidades. Ponto. É a primeira parte da pergunta. Indústrias. Segunda parte. Onde eles trabalhavam? Indústrias. Fábricas, né? Comércios. Isso. E fala no texto também algumas outras funções. Que a gente acabou de ler, de verdinho em cima. Bucheiros, tia? Bucheiros. Bucheiros, que mais? Alfaiates, costureiras. Tem um monte de exemplo aí em cima. Certo? Sapateiro. Sapateiros, muito bem. Parteiros. Parteiras. Qual? Parteiras. Ah, parteiras, sim. Parteiras. Você sabe quem são parteiras? Não. Sim, pessoas que fazem parto. Eu não sei o que é. Isso. Pessoas que fazem o parto da criança. Quando uma mulher está grávida, faz o parto. Isso, perfeito. Tá. Tia, tem várias E a letra que trabalham com nas base no que fazendas. você estudou. Com base no que você estudou nas páginas anteriores, eram as condições de trabalho nas indústrias. Gustavo, você lembra como é que eram as condições de trabalho nas indústrias? Como é que era a jornada de trabalho? Difícil? Duravam até quantas horas que falou no texto? 12 horas. Ai, gente. 14, quase. De 12 a 14 horas. Eles tinham... Deixa eu ver. Tinham direito a descansar? Não. Podiam descansar? Não. Como é que eram as instalações? Tinha muito espaço ou pouco espaço? Não. Tinha pouco Pouco espaço. espaço. Pouco espaço. Era limpo ou era sujo? Não tinha banheiro. Sujo. Sujo. Sujo e também Era bem iluminado ou mal iluminado? mal iluminado. Mal iluminado. Era ventilado ou mal ventilado? Mal ventilado. Mal ventilado e mal ventilado. Mal ventilado. Então, já está aí a resposta de vocês. Jornada de trabalho de 12 a 14 horas. Sujo, espaço sujo.
Tia, Também o quê? banheiro. Jornada de trabalho, o que, tia? Não tinha banheiro. Peraí, fala, Gustavo, que eu não te ouvi. Não tinha banheiro. Isso, tinha controle do banheiro, isso aí. Vamos lá, jornada de trabalho, vamos prestar atenção. Jornada de trabalho de 12 a 14 horas. Jornada de trabalho de 12 a 14 horas. Não tinham direito a descanso. Não tinha direito Pouco de descanso. espaço. Pouco espaço. Mal iluminado, tia. Isso, Eu mal não tinha iluminados. E não, tudo com vírgula. Jornada de 12 a 14 horas de trabalho. Não tinham direito a descanso. Pouco espaço. Mal iluminados. Mal ventilado. Mal iluminados, mal ventilados. E sujos. Pronto, tia, já Vou acabei. repetir, tá? Para quem se perdeu. Jornada de... Tô na página 270, Robson, letra B. Vamos lá, ó, vamos fechar o áudio e repetir a resposta. Jornada de trabalho de 12 a 14 horas. Jornada de trabalho de 12 a 14 horas. Não tinham descanso. Pouco espaço. Mal iluminados. Mal ventilado. E sujo. Alguém se perdeu nessa? Não, já acabei, tia. Eu entendi. De 12 a 14 horas. Perdeu? Onde você parou, Maria Helena? Peraí, Maria Helena, onde? Parei aí, mal ventilado. Mal ventilado e sujo. E sujo. A Lana parou onde? Foi a Lana que perguntou? Foi. 12 a 14 horas que eu parei. Me perdi. Qual você parou, amiga? De 12 a 14 horas, tia. De 12 a 14 horas. Não tinham descanso. Não tinham descanso. Pouco espaço. Pouco Mal espaço. iluminado. Mal iluminado.
mal ventilado e sujo. Amigos, ó, nossa aula chegou ao fim, era até essa página. Vou fazer a chamadinha de vocês. Oi, tia, calma aí. Sim. Qual é o seu time que você falou que ia falar? Qual é o seu time? Vocês estão